Bom, pessoal, a palestra de hoje é de responsabilidade do nosso irmão da cidade de Viema, nosso irmão José Dias, que vai nos trazer a palestra A Sua Mala Está Pronta? Uma palestra interessante que nos dá certas dicas como a gente pode fazer para se preparar para essa viagem. A nossa vinda aqui para o planeta é uma grande viagem. Nosso irmão vai contar no decorrer da palestra, e é um caminho que a gente tem que percorrer. Nós escolhemos o caminho a percorrer. A gente pode escolher o caminho mais longo, mais difícil, e pode também ter a opção de escolher o caminho mais reto, o caminho mais fácil. Fácil da maneira de dizer, mas o caminho assim que não vai nos trazer tantos tropeços. Então vamos à palestra do nosso irmão José Dias. A sua mala está pronta? Vamos ver. E nós hoje vamos falar um pouquinho, porque nós estamos aqui para falar, aproveitar e agradecer aqui a meus companheiros de viagem ali, o Josias, a Dete, esqueci, falhou. O Alencar, eu esqueci, deu um branco, eu esqueci do Alencar. O Alencar ele é um conhecido nosso lá de Santa Catarina, espírita, e estava ali em Viema. Eu encontrei com ele na hora do almoço, falei, vamos lá, Alencar. Ele topou, agradeço pela. Isso demonstra realmente o desprendimento e a vontade, né, de fazer espiritismo. E nós sabemos que nós estamos aqui nesse planeta, assim, bastante de passagem, um pouco mais demorado para uns, um pouco mais rápido para outros, mas nós sabemos que amanhã poderá ser um dia que não chega para nós aqui nesse planeta. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Porque será que nós estamos com a nossa mala pronta para fazer essa viagem? É uma viagem complicada? Claro que não, mas vai depender de nós se ela será ou não essa viagem complicada. Será uma viagem como aqueles aviões que aterrissam macio, sem sopro, sem sobressaltos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa nossa mala. Eu coloquei a nossa mala porque a mala não é só de vocês, a mala minha também tem que preparar. Eu tenho certeza que a minha pode estar bem mais vazia que de muitos aqui. Eu quero que os irmãos me ajudem a arrumar essa mala. O Daniel também, tá vendo, Daniel? Entendeu? Então eu espero que nós consigamos, a partir dessa palestra, colocarmos alguns utensíliozinhos dentro dessa nossa mala. Então, meus irmãos, nós sabemos que a nossa jornada na Terra é temporária, um pouco para um pouco para outro, como nós falamos. Tem crianças que mal nascem, já desencarnam, outros vivem aí como eu, fica aí já por 50 e poucos anos, outros vão até 100 anos. E às vezes a gente não entende muito, porque uns mais para lá, outros mais para cá, mas esse assunto é uma outra palestra. Às vezes crianças que nem espírito teve para o corpo, às vezes quando esse era apenas prova para os pais, para as mães, né? Então, mas de qualquer forma nós vamos falar aqui daqueles que realmente nasceram e viveram pelo menos 2 horas. Então, nós estamos aqui sabendo que é temporário, mas será que dentro dessa temporalidade e que dentro dessas nossas cirandas de idas e voltas, nós fazemos 2 grandes viagens? Uma do mundo dos espíritos para cá, e a outra a viagem de volta, que nós fazemos. Essas 2 são inevitáveis. Embora o mundo dos espíritos seja para nós totalmente estranho, parece que nós nem conhecemos esse mundo dos espíritos. Os espíritos, a impressão que dá é que nós nunca fomos nele, mas nós estávamos nele há pouco tempo. Eu, há 58 anos, eu estava lá, e muitos aqui há bem menos tempo, outros talvez um pouco mais tempo. Mas nós estávamos, só que a utilização de um corpo aqui, uma corpinha de carne, faz com que nós fiquemos apagados com relação a esse mundo. Nós esqueçamos da existência desse mundo. O nosso dia a dia, o nosso corre-corre, as nossas preocupações, normalmente com o ter, quase nunca com o ser. Tá? Então essas preocupações faz com que nós ficamos assim meio que desconhecidos com relação a esse mundo dos espíritos. E a impressão que dá é que ele não existe. Nós esquecemos como é a sua natureza lá, como éramos lá.
Então a gente vai um pouquinho pensando nisso aí. Para a grande maioria da humanidade encarnada, o mundo dos espíritos tornou-se terras estranhas, porque durante o nosso dia a dia nós não colocamos esse mundo nos nossos planos, nos nossos programas, exceto quando nós ficamos doentes, quando nós temos alguns problemas, aí nós começamos a nos preocupar, não com o mundo dos espíritos, mas já nos preocupar com Deus. Como é que nós vamos fazer da nossa vida? Precisamos de apoio, precisamos de força, né? Aí a gente começa a nos ligar a um mundo superior, a um ser superior, que seria Deus. Outros dão outros nomes, mas o importante é que há essa preocupação. E o nosso retorno, a nossa caminhada de volta, ela será uma caminhada longa e dolorosa, ou será uma viagem tranquila? Como nós vamos fazer, como nós queremos que ela seja? Obviamente, nós queremos que seja tranquila. Ninguém quer uma viagem atormentada. Você vai sair daqui para ir para Bataguaçu, você vai primeiro perguntar por onde que a estrada está melhor, por Anaurilândia ou por Casa Verde. Assim você vai sempre procurar a estrada melhor para andar. Nunca nós vamos procurar a pior estrada. E aqui também nós podemos definir, nós podemos dizer como nós queremos. Até vimos falando com o Alencar ali na viagem, que às vezes nós temos que construir essa passagem, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu disse ainda, o nosso livre-arbítrio ninguém tira, e Deus não tira o nosso livre-arbítrio. Então, se nós quisermos ir para Ivinhema, lá para o Presidente Prudente, ótimo, sai para Presidente Prudente, desce lá para o Maringá, Londrina, para o Naviraí, para vir ali em Presidente Prudente, ali em Ivinhema. Mas se eu quiser ir em Ivinhema mais rápido, eu vou por aqui, e ótimo. Então, assim também será a nossa volta, o nosso retorno ao mundo dos espíritos. Se nós quisermos ter uma vida, uma viagem assim direitinha, um ônibus leito, ou até um aviãozinho, é ótimo. Bom, depende de nós. Nós vamos construir esse retorno. Nós seremos os únicos responsáveis de como nós vamos viajar, certo? O maior agravante é que, embora saibamos que um dia nós vamos nos retornar para lá, nós nunca estamos preocupados. Nós nunca estamos preparados para esse retorno. Nos preocupamos até meio-dia, de meio-dia para tarde não, mas preparados quase nunca. Hoje ainda, eu falava, quando falei que vinha fazer aqui essa palestra, perguntei para o Toninho Carlos: Toninho, você está com a mala pronta? Ele falou assim: eu acho que não. Eu falei: eu tenho certeza que a minha não está. Então a gente às vezes fica se parando a detalhes, às vezes valoriza coisas que tem que ser valorizadas menos, e às vezes não dá o devido valor àquilo que tem que ser valorizado mais. Por isso nós acabamos não estando preparados para essa viagem. Porque para que a gente faça essa viagem, meus irmãos, esse corpinho que a gente fica olhando no espelho, até falei para o menino ali, agora estava olhando ali no espelho, eu saí de lá e esqueci de pentear. Ainda bem que o cabelo é ruim e fica baixadinho ali. Se fosse aquele cabelo que a Beth fala, como é que é? Quando não está armado, está preso, aí eu estava enrolado se ele tivesse mandado. Mas então o que acontece? O nosso retorno vai ter que deixar o corpo não vai nos acompanhar, não dá para ir. O que nós vamos levar mesmo é que o que nós levamos nós não pegamos, não é material, a gente não sente, não pega nele. Então nós estamos tão acostumados com o corpo que nós chegamos a pensar que ele é a nossa única identidade, que o corpo, que nós somos o corpo. Aí vai falar assim: eu falei o que meu espírito mandou. Não, eu não falei o que o meu espírito mandou. Eu sou o espírito. Eu falei, o corpo sim falou, o espírito quis falar, mas o corpo não fala nada. O espírito fala e o corpo só reproduz, tá certo? Então nós estamos tão acostumados com esse nosso corpinho, que ficamos deslizando para lá e para cá, as mulheres que fazem os cabelos, arrumando, se maquiando, até nem tanto, até tem muitos que vão também, que esquece que esse corpo não é a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade é o nosso espírito. Então, meus irmãos, tão imersos nós estamos nesse mundo da matéria perecível, que raramente paramos para refletir da possibilidade de sermos mais que um corpo perecível, de sermos espírito imortal. Então eu costumo falar que nós somos imorríveis, nós não morremos. Por quê? Às vezes a gente fala assim: bom, eu tenho muito medo de morrer.
E por falar em muito medo de morrer, passamos nessa segunda-feira. Na outra segunda-feira, nós vamos no programa lá, Pensando a Mãe, falar sobre a morte. Eu quero assim desmistificar essa tal morte, colocar a morte assim, não fazer as pessoas aceitarem de boa, não é uma coisa fácil aceitar, pelo menos aceitar um pouquinho melhor. Então, meus irmãos, às vezes a gente fala assim, bom, quando eu morrer, eu não quero ser enterrado aqui na Andradina de jeito nenhum, quero ser enterrado lá em Itaquaruçu, porque lá ficou meu pai, ficou minha mãe. Quando eu morrer, eu não quero ser enterrado nesse cemitério aqui, eu quero ser enterrado naquele cemitério ali. Veja bem, meus irmãos, força de expressão, porque nós não vamos ser enterrados em lugar nenhum. Agora, o nosso corpo, esse sim vai ser enterrado aqui ou ali, alguém vai levar em algum lugar. Tá? Só que quando nós estivermos com conhecimento suficiente para saber que ele, corpo, sem o fluido vital ou sem a vida, essa vida nossa aqui, que ele tanto faz ser enterrado ali como aqui, não vai valer mais nada. Ele é o nosso veículo e é através dele que nós fazemos os nossos atos, nós praticamos os nossos atos, bons ou ruins, dependendo daqui da cabeça do Espírito. Então, às vezes, nós ficamos preocupados com isso, não tem nenhuma importância, porque nós somos imortais, e como imortais não seremos sepultados em lugar nenhum. Nosso corpo fica ali e nós vamos embora. Antes de reencarnarmos, meus irmãos, tem sempre aquela ritualística para vir aqui para a Terra, para o mundo, para vir para cá, né? Então, antes de reencarnarmos, certamente fizemos todos os preparativos no mundo espiritual para nosso retorno à vida física, visando melhores resultados na nossa jornada no mundo dos encarnados. Esses melhores resultados nem sempre são resultados felizes, porque às vezes o melhor resultado não é uma felicidade plena, às vezes o melhor resultado é aquela dificuldade. Vamos supor aqui um deficiente físico, que de repente ele escolheu a prova de ser, ele já no preparativo do reencarno dele aqui na Terra, ele escolheu ser deficiente físico, porque ele falou, vou assim que eu vou me adiantar muito, que eu vou dar muitas vidas na frente, porque eu vou sofrer pra caramba, né? Só que eu vou me adiantar. Então, a partir do momento que ele começa a ter conhecimentos, ele começa a ver o que é felicidade e o que não é felicidade. Que às vezes o que é felicidade para uns, não é felicidade para outros. Às vezes a felicidade não está na cura, às vezes a felicidade está na doença, está no mal. Então, nós temos que tirar essa visão míope, que às vezes a pessoa que sofre demais é porque é muito pecadora, às vezes não, às vezes ele já está ali se preparando para saltos maiores, alçando voos maiores. Então, nessa jornada dos encarnados aqui, nós estamos fazendo, porque lá em cima tem um ministério da reencarnação. E quando você vai reencarnar, você vai lá para o Brasil e tal, e como é que você vai agora? Eu falei, bom, eu queria mesmo ir assim o assado, mas eu não posso escolher, não. Então você não pode escolher, você foi ruim demais, eu acho que para você o melhor é ir assim. Eu falei, não, mas eu vou assim, eu falei, eu vou feio mesmo, não tem problema não, lá eu me viro. Eu falei, então tá, então você vai. Eu falo, não, eu quero ir bonito, eu falo, eu quero ir loiro, eu quero ir moreno. Aí chega aqui, é aquela coisa mais linda do mundo, no primeiro já se perde, e aí daí para frente vira, tá certo? Mas eu quero ser rico, eu quero ir para lá rico, eu vou ajudar muitas das pessoas, eu vou lá, vou ser médico, vou salvar vidas. Aí vai e faz aquele que fez esse dia, que matou o próprio filho, pelo menos está acusado disso. Então, meus irmãos, nós viemos aqui para fazer determinada coisa. Não significa que nós vamos sofrer aquilo que nós temos para sofrer de repente. Nós podemos melhorar muito e falar, não, peraí, você veio, até poderia sofrer um pouquinho, mas você está tão bonzinho que eu acho que você não vai precisar não. Nós vamos te dar uma melhora, você vai sofrer menos. Então, tudo isso depende de nós. A nossa felicidade está nas nossas mãos. Nós vamos construí-la ou vamos nos afundar, certo? Igualmente necessário para o nosso próprio benefício que façamos também os preparativos para a viagem de volta. Nós viemos, estamos vivendo aqui e cada um lutando com as armas que tem, cada um trabalhando como a maneira melhor que tem. Só que nós temos que nos preparar para essa viagem.
E aí, às vezes, essa viagem de volta, esses preparativos, meus irmãos, às vezes impõe algumas barreiras na nossa frente, algumas situações que nós temos que mudar, exige de nós uma reforma íntima muito grande. Aí vem aqui, aproximadamente, meus irmãos, 156 mil pessoas fazem a viagem de volta diariamente em nosso planeta. 156 mil pessoas, aproximadamente. Como o mundo é muito grande, a gente acaba não percebendo que é tanta gente, mas são 3 Nova Andradina que partem todos os dias, dá para considerar que é bastante gente. Aí vem uma grande pergunta, baseado no que nós estamos vivendo, nas nossas atitudes do dia a dia, nos nossos pensamentinhos do dia a dia, nas nossas imaginações. Vamos aqui, se desses viajantes, desses 156 mil viajantes, se um desses fôssemos um de nós aqui, será que a nossa mala estaria pronta? Eu estou em condições de me apresentar lá, patrão, estou aqui, fui para a terra, fiz tudo direitinho, será que eu não vou envergonhar aqueles que estão torcendo por mim? Como estaria a minha mala? Vamos andar. Como em qualquer viagem a um país estranho na Terra, o que fazemos para chegarmos não sentirmos tão perdidos? Como nós fazemos? Se nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos saber se lá é frio, se é calor. Não, é calor, então não vou levar coisa de frio, porque nós sabemos que lá quando é frio, é frio. Tem que levar capuz, um monte de coisa. É assim que a gente faz quando vai para um país que não conhece. Ali no Paraguai você já tenta arranhar um espanholzinho, um portunholzinho para não passar, para não ser tão tapeado de repente, e aí vai também. Nós procuramos levar somente o necessário. Se não está calor ou se está frio, vamos levar nossa roupinha boa. Vamos andar um pouquinho, senão o tempo passa. Esperamos que nesta palestra, meu irmão, a gente consiga um risco de como fazer um rascunho para uma viagem menos sofrida para o além. O objetivo é familiarizarmos com o progresso dessa enigmática e temerosa viagem. Nela encontraremos dicas e sugestões para que o nosso retorno seja o mais suave possível. Nesta palestra veremos o que devemos levar na nossa bagagem para que tenhamos uma viagem agradável, sem aquele peso. Às vezes você vai levar no carro muito peso, muita mala, e aquilo vai atrapalhar, às vezes o pneu não está tambando, vai começar a furar pneu e atrasa a nossa viagem. Então nós vamos ter que começar a levar só aquilo que realmente deve ser levado. O que devemos deixar na terra para não atrapalhar a nossa viagem? Nós temos que deixar. Na nossa viagem de volta, o que for pesar na viagem, nós não temos que deixar aqui. E tem muita coisa que pesa na viagem, embora não consigamos pegar. Tem ainda a intenção de auxiliar o viajante espiritual a desviar das rotas tenebrosas que ligam a terra ao além, direcioná-lo ao caminho da luz, que é o nosso destino. Porque nós estamos procurando a luz, nós estamos procurando a nossa angelitude, nós estamos procurando a nossa evolução espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Se nós já soubéssemos amar, se nós já fôssemos espíritos iluminados, com certeza não estaríamos nesse planeta, já estaríamos no outro muito melhor. Então vamos aprontar um pouquinho a nossa malinha. Às vezes fala mala, mas aí diz que mala é essa que você fala. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que a mala, o nosso perispírito, seria a mala, seria a parte que vai sair do nosso corpo. É ele que vai viajar. O corpo vai ficar, como nós dissemos, sepultado em algum lugar ou não, como o do Ulisses Guimarães, dentro do oceano, de repente tem virado comida de peixe, né? Mas o nosso corpo não é mais importante a partir daí. O importante é o nosso espírito. Nós temos que cuidar do nosso corpo aqui, porque é através dele que nós agimos. É o nosso veículo. Temos que cuidar, não podemos mexer em drogas, não podemos fumar, não podemos beber, porque isso aí vai prejudicar. E são micro-suicídios isso aí, certo? Micro-suicídios. Como se aponta as malas para ir onde não precisamos mais do que usávamos na terra? Que pertences e quais bens vamos levar para uma boa estada no além? Como é que nós vamos sair daqui para chegar lá de boa, tranquilo, sem aquele olho que você decepcionou? Nós precisamos saber que nós vamos levar. Eis a resposta.
O único que pertence será o nosso corpo espiritual, que sobrevive à morte física. Ele será a nossa mala. Portanto, devemos levar os bens que agradam a Deus. Nós não vamos mais precisar da roupa, do corpo, do notebook, da filmadora. Não precisamos. Nós vamos precisar das virtudes. Essas agradam a Deus. E é delas que nós vamos precisar. E tem a primeira delas. A primeira é o nosso reconhecimento que Deus nos fez espíritos imortais e que a nossa vida a Ele pertence. Primeiro item que nós devemos é reconhecer, é sabermos que nós não somos donos de si, que nós temos alguém que manda na nossa vida. Esse é o primeiro item que vai nos fazer viver um pouquinho melhor. O segundo é nos conscientizarmos de que esse corpo orgânico que ora habitamos é imortal e que poderemos perdê-lo a qualquer momento. Isto é, poderemos ser chamados a qualquer momento à casa do Pai, de onde nós viemos. Eu coloquei aqui a história das 10 virgens. Nós não vamos falar das 10 virgens porque não vai dar tempo. Mas nós temos que ser, porque nós vamos dividir as 10 virgens, 5 para lá e 5 para cá. Nós vamos deixar as 10 virgens, seriam aquelas que não tinham azeite na lampadinha delas. O noivo chegou, que era Jesus, e elas não podiam ficar no claro. Jesus não pôde atender, porque elas estavam sem azeite na lamparina. Então nós temos que ser as outras 5 com azeite na lamparina, com a nossa luz. Nós temos que ser luz própria. A hora que nós chegarmos, Jesus tem que ver, para você está no claro, você tem luz. E essa luz, meus irmãos, aqui que nós falamos aqui, é o nosso perispírito. Ele tem que reduzir luz. Ele não pode estar todo marcado de preto, todo marcado, todo sujo. Então nós temos que ter luz própria. E essa luz própria nós só vamos conseguir com o nosso comportamento bom, com o nosso comportamento exemplar, sendo exemplo. E quando formos chamados, ou a qualquer momento, quando formos chamados, ou a qualquer momento, um dos nossos, não deveremos revoltar contra Deus. Um acidente e não morreu. Então, às vezes, tem pessoas que não vai lá, se acidenta, morre, a gente fica assim, poxa vida, ele teve um amigo, vou contar essa história para vocês, não tem jeito de não contar. Ele estava viajando e ele teve um acidente na viagem dele. Mas ele saiu ileso do acidente. Um amigo dele ligou para ele e falou assim: Aguinaldo, o nome do acidentado. Aguinaldo, rapaz, eu fiquei sabendo que você teve um acidente muito grande aí na cidade. Pois é, vai se ver, vai, graças a Deus, o acidente foi feroz. Falou, pois é, Aguinaldo, quando eu ouvi falar do seu acidente, eu lembrei de uma passagem bíblica. Aí ele falou assim: poxa, que bacana, já pensou em uma passagem bíblica? Aí ele perguntou: mas que passagem foi essa, ô fulano? Olha, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então vejam bem, meus irmãos, às vezes a gente quer censurar os atos de Deus. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Não, não é isso. Deus vai levando aqueles que tem que ir. Às vezes fala, mas levou um filho pequenininho, que é aquele velho gagá que só arruma problema, está aí. Mas às vezes, meus irmãos, é que aquele velho gagá ainda não cumpriu a pena dele, ainda está tendo oportunidades de resgatar. E aquele pequenininho, ele já veio só para passar aqueles dias demais, ou às vezes veio 15, 20 anos, e ele veio para cumprir. Agora é igual o prisioneiro que está na cadeia. Deu 10 anos, só porque ele deu os 10, vai ficar mais, vai ficar 15? Não, deu os 10, tem que ir embora. E aqui no nosso mundo é a mesma coisa. Se nós vivemos aqui para ficar 20 e está tudo bem, é mais fácil antes, né? Porque foi tão bom que vamos embora, vai ficar sofrendo para quê? Porque aqui é mundo de expiações e provas, tá certo? Então nós não podemos, quando o pai esse se livrou do problema, não podemos ficar reclamando porque foi graças a Deus que Deus levou ele. Não aquele que se suicida, que se estupia tudo, que provoca a morte. É diferente. Nós estamos falando em mortes naturais. Mortes naturais. Então, quando acontecer de alguém ir antes do momento que a gente achar ir, porque nós temos um achismo danado, sempre queremos saber mais que Deus, então não pode. Ele sabe o que é melhor e por isso temos que confiar. Certo? Vamos sentir.
Vamos ficar lembrando daquela criaturinha, daquele amigo, daquele irmão, com saudades, mas sem nunca blasfemar contra o Criador. Ele levou, a hora era aquela. E ainda bem que foi, porque saiu desse sofrimento, já se liberou disso. A terra não é nossa pátria de origem, nem nosso destino. Estamos aqui de passagem. O mundo espiritual, esse sim, é a nossa origem e o nosso destino. Tá? Então é quando você sai para viajar por um mês, você vai, fica um mês lá, leva uma linha, aí volta para sua casa. Então a nossa casa é lá. Aqui é a passagem, certo? Esses bens, meus irmãos, esses dois que nós falamos, que é reconhecer que é filho de Deus, que é saber que pode ser chamado, esses são os dois mais fáceis que nós temos de encaixar mesmo. Os dois mais fáceis, né? Então esses dois bens, reconhecer a imortalidade e continuarmos existindo no mundo espiritual, são de extrema importância, porque evita que fiquemos perambulando entre os vivos na terra, achando que estamos ainda mortos do corpo físico, né? Então às vezes a gente abandona o corpo, morre, e se nós estivermos muito preparados, estamos perambulando por aí. Aquele que você está aqui fica ouvindo um chamar lá. É bom nem responder, né? Porque o cara pensa que está vivo mesmo se a gente começar a responder os que chamam. Certo? Então, para esses bens são fáceis, porque a gente vai reconhecer que é imortal, porque nós queremos ser imortal. Interessa para a gente também ser imortal, não interessa, irmão? Interessa para a gente ser imortal. Então a gente quer acreditar naquilo que interessa logo, faz força, né? Contudo, esses são os bens mais fáceis de colocar em nossa mala. Requerem menos esforço, porque nós temos interesse também neles. Né? E é sem esforço nenhum. Mas, meus irmãos, existem alguns mais difíceis da gente colocar na nossa malinha. Vejam toda a maldade, toda a injustiça, toda a violência, todo o ódio, desejo de vingança, vícios, rancor, avareza, egoísmo, orgulho e hipocrisia que ainda imperam no coração da humanidade, né? Então você vê o avarento, aquele que foi lá, pegou as suas colheitadeiras, colheu aquele monte de cereais, um silo enorme, falou: agora eu estou com uma poupança aqui para muitos e muitos anos. Não se preocupou que tinha algumas pessoas que pudessem precisar daquilo. Não vou dizer dar tudo, mas dividir um pouquinho para aqueles que precisam, né? Na pior das hipóteses, dá carinho, que às vezes nem isso a gente dá, porque aquele que é muito dado, muito será cobrado. Aquele que é um pouco mais inteligente, ele tem que usar a inteligência dele para socorrer aquele que não é tão inteligente, orientar na inteligência. Aquele que tem muito, às vezes a gente já pensa, eu coloquei no silo aqui, porque é normal as pessoas, às vezes que tem muito, ficar com medo de ficar sem nada. E o medo é um problema na vida da gente. Não, eu vou guardar, porque amanhã eu posso não ter. Não é assim que acontece? Então, como eu posso não ter, amanhã eu não vou dar. Você está com fome, mas eu não vou dar minha parte de comida para você. Amanhã eu não tenho, e daí quem que vai me dar? Certo? Então, meus irmãos, às vezes amanhã é um presente inacabável, e que às vezes nós não vamos ter tempo de acabar nessa encarnação. Então nós temos que viver hoje como se fosse o último dia, fazermos hoje o que for de melhor da nossa vida, termos certeza que fizemos o melhor. O que o Santo Agostinho fazia toda noite, ele fazia o exame de consciência dele. Será que o que eu fiz hoje foi bem? Não, eu acho que eu pisei na bola. Amanhã eu tenho que fazer duas coisas boas, já que eu fiz uma ruim hoje. E é o que nós temos que fazer também. Então, a avareza, o rancor, isso são bens, meus irmãos, são vícios que não agradam a Deus e que nós estamos impregnados disso aí. Esses são sentimentos e tantos outros do gênero que não agradam a Deus e nos trarão muito sofrimento nessa e na próxima vida, nessa e na próxima encarnação. Porque às vezes nós cultivamos tantas as coisas ruins na nossa vida que nós não conseguimos nos libertar dela nem depois ir embora. E aí nós vamos voltar aqui com aquele problema de novo. Nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Os vícios, as drogas acabam com a sociedade, com as famílias. A vingança é um prato que se come frio, porque às vezes você fica com aquilo na cabeça, fica assim: vamos perdoar, aprender a perdoar.
Essa é a grande jogada, aprender a passar por cima de detalhes. Nós não podemos ser aquelas pessoas de sensibilidade muito aguçada. Às vezes o cara só porque olha e fala, aquele cara está bravo comigo, me olhou mal hoje. Não, meus irmãos, vamos ver por que ele fez aquilo. Às vezes ele está com um monte de dívida para pagar e que não tem de onde tirar o dinheiro. Às vezes ele está com um problema, está com um filho doente. Às vezes está com a mulher com problema, está com a família com problema. Mas não, nós olhamos só aquilo que os nossos olhos da carne conseguem ver. Nós não procuramos entender o que está acontecendo com aquele irmão, por que ele está daquele jeito, por que ele está assim e não está assado. Isso é importante, que a gente tenha sensibilidade de ver o lado bom das pessoas, de ver aquele lado que ajuda. Mas não, nós às vezes olhamos o lado ruim e aí rotulamos ele tudo como ruim. Não, meus irmãos, Jesus, quando passava por Jericó, que olhou para cima e viu Zaqueu em cima da árvore, ele não viu em Zaqueu um homem ruim, cobrador de imposto, como falavam dele. Ele viu um homem doido para ficar bom, porque ele até subiu na árvore para ver Jesus passar. Então nós temos que ter sensibilidade para ver as pessoas, para olhar o lado bom das pessoas, para não sermos daquelas pessoas assim, rotuladoras de pessoas. São nossos irmãos, e nós estamos aqui para ajudar os nossos irmãos. E é isso que nós precisamos. Do que nós devemos e que nós não devemos. Nós já sabemos por que nós estamos aqui nesse planeta, que nós estamos para construir a nossa felicidade, para pelo menos em alguns momentos felizes, já que felicidade plena não existe aqui. Mas nós já temos esse discernimento para saber o que devemos fazer ou não. Precisamos revisar nossa bagagem. A nossa bagagem precisa ser revisada, a bagagem perispiritual. Retirar desses sentimentos o que encontrarmos durante a revisão. Vamos fazer revisão. Em casa, a revisão não é aqui agora não, é só um convite. Para de pensar na revisão agora, tá? Porque hoje, meus irmãos, as nossas casas, ela está tão cheia, nós acostumamos tanto em fazer essas coisas, nós arrumamos até um quartinho dos fundos. Em casa não tem um quartinho dos fundos, quase todos têm, eu tenho até 2. Esses dias, meu filho vai embora para Fortaleza e juntou umas coisas lá para levar para casa. Olha, tinha um lugar que eu tinha quase que chegar assim, ó, colocar lá e encaixar a porta, senão caia tudo em cima da gente. Aí falei, esse negócio assim, não adianta você ficar vendendo essas coisas, que vai jogar fora, vai dar de graça. Vê o que você consegue. Vamos limpar isso aqui e vamos, papai está cheio. Vamos ver o que presta. Meus irmãos, vou falar para vocês um negócio. A mudança dele é pequena, mas ficou quase toda dentro daquele quartinho. Por quê? Só tinha quinquilharia. É o nosso quartinho dos fundos. E nós, o nosso quartinho dos fundos aqui é a mesma coisa. Às vezes nós colocamos no nosso quartinho dos fundos ódio, vingança, raiva bastante, inveja mais ainda, egoísmo, orgulho, vaidade, sabe? Nós enchemos o nosso quartinho dos fundos, aí quando nós temos uma coisinha boa para guardar, não cabe, está cheio o nosso quartinho dos fundos. Não dá para pôr mais nada. Ah não, mas eu quero gostar do Alencar. Não dá para gostar do Alencar, já está cheio de inimigos. Ah, mas o Daniel é um cara bom, também não vou gostar, o meu quartinho dos fundos já está cheio de quinquilharia. Então o que nós precisamos, meus irmãos, é limpar o nosso quartinho dos fundos. Não o quartinho dos fundos físico, porque esse, se você for, se der, faz também, como foi feito lá. Mas o quartinho dos fundos, importante de limpar o nosso interior, o nosso íntimo, a nossa malinha aqui. Vamos fazer força para limpar esse nosso quartinho dos fundos. Vamos colocar nele só virtudes, coisas boas, amor, virtudes que enaltecem, bondade, caridade. É isso que nós temos que ter no nosso quartinho do fundo, porque isso não pesa na nossa viagem. Quando nós formos sair daqui, se a nossa mala estiver cheia disso aí, nosso quartinho do fundo, teoricamente vai estar lotado de virtudes e de coisas boas. Nós não podemos, meus irmãos, ficar preocupados com coisas que não nos fazem crescer. O homem de bem, compenetrado na sua destinação futura, vê na vida corporal apenas uma estação temporária, como uma hospedaria. Ele se consola mais facilmente com seus infortúnios, pois sabe que são passageiros. Então as pessoas, meus irmãos, que vê que tem a vida material apenas como uma passagem,
Ele sabe que os problemas, por mais difíceis que são, serão passageiros. É claro que nós não podemos agora achar que o problema é passageiro, não vamos tentar resolver. Não, isso vai ficar. Não é assim. Nós temos que tentar resolver todos, mas não podemos nos desesperar por alguns. A hospedaria é aquela que você chega às vezes à noite, na madrugada, num hotel, na beira de estrada. Aí você chega lá, você já vê um cavalo solto lá no banco, já vê uns cachorros latindo um para o outro, mas aí é quase 2 horas da manhã, você já está cansado, vai ter que ficar aqui. Você sabe que não é bom, mas é uma noite só, aguenta o jogo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui mais ou menos parecidos. As nossas dificuldades são grandes, todos têm dificuldades. Só que isso são coisas passageiras na nossa vida. Nós temos que tentar ir resolvendo. Nós não podemos estar aqui, porque ele lá é meu inimigo, mas amanhã eu morro. Não, vai voltar para ajustar com ele, vamos lá, ô filho, o que está acontecendo? Vamos, está escrito, Jesus diz que brilhe a vossa luz, reconcilie com o seu inimigo antes que seja tarde. Então a sua luz tem que brilhar, você tem que ficar igual essa aqui, assim, ó, tá vendo? Brilhando, para que as pessoas te vejam e falem, aquele é um homem de bem. Nós precisamos fazer isso. E para isso temos que mudar, temos que fazer reforma íntima, temos que fazer a viagem ao contrário. Meus irmãos, falar dos outros é tão mais fácil, viajar na vida dos outros é tão mais fácil, mas viajar na nossa vida é muito difícil. Entrar dentro de nós, nas nossas entranhas e nas profundezas do nosso corpo, do nosso espírito, e achar o nosso ponto fraco, achar a nossa dificuldade, achar o que nós temos que mudar, quais as mudanças necessárias para que essa nossa vida corporal seja o mínimo possível ruim. Porque boa 100% não, porque nós somos espíritos de formação e evolução. Nós não estamos aqui para tirar santo, não estamos fazendo curso de santo ainda. Mas nós precisamos pelo menos ter muita vontade. Eu não sei se falei aqui um dia, mas você vai conhecer um bom espírita não pela quantidade de erro que ele faz. Nós vamos errar e vamos continuar errando, mas você vai conseguir conhecer um bom espírita pelo esforço que ele faz de não errar, pelo esforço que ele faz para ser uma pessoa boa. Aí sim, não porque errar faz parte do nosso dia a dia. Agora não podemos ser relaxados e ficar errando. A gente tem que errar tentando acertar, errar procurando fazer o acerto. Em consequência disso, que tem um provérbiozinho que diz que é buscando o amor que tropeça-se na dor. Isso acontece, mas não podemos ser relapsos. Então nós precisamos ver os nossos problemas como passageiros e termos pressa de arrumar, muita pressa, quanto mais pressa melhor. Se voltarmos gradativamente à origem que chamamos de infelicidade, meus irmãos, se nós formos buscar dentro de nós o que nós chamamos de infelicidades terrenas, vamos ver na maioria das vezes que são consequências do nosso desvio do caminho reto. Nós vamos verificar que nós não estamos piores porque não conseguimos ser pior ainda também. Ou seja, nós poderíamos estar melhor se não fôssemos tão pior. Tá? Então, à medida que nós formos procurar dentro de nós o motivo das nossas infortúnios, do nosso sofrimento. Eu tinha um amigo, por exemplo, ele faleceu com 50 anos, 50 e pouquinho, de câncer, esse negócio, trombose, não dá no estômago, é no fígado, como é que é o nome? Alguém sabe? Esse câncer que dá no fígado, comeu tudo, isso comeu tudo, o fígado não tinha mais nada, tinha só uma plaquinha, aqui jaz no fígado, né? Então vejam bem, se ele for procurar a causa do câncer dele, de repente fala, puxa, tomei todas, eu acho que é por isso. A gente cansou de comer churrasquinho lá na Viraí, e eu fazia aquele churrasco que a gente comia. Eu ultimamente ia lá, aquela carinha sem uma gota de sal. Uma gota não podia ter aquela carne sem nada. Era o que eu comia. Foi embora, tá? Então, meus irmãos, é um desencarne sofrido, prematuro. Por quê? Porque Deus que quis? Não, Ele que quis, Ele optou por aquilo. Ele quis se acabar antes. Tá entendendo? Então, nós precisamos ir buscar as causas. Mas eu estou endividado, estou desesperado, eu não tenho mais conta, eu vou me suicidar porque eu não consigo pagar as contas. Meus irmãos, não foi ele que fez as contas.
Não foi ele que causou? Filho, tem que ter limites, gasta aquilo que pode pagar. A menos que seja daquele que não liga para a conta, pode não correr para cá comprar lá, aí tudo bem. Mas se ele é um cara responsável e chega nesse ponto, ele não pode fazer conta. Ele vai ver que ele está daquele jeito porque ele causou o infortúnio dele. Ele foi imprevidente, ele não vigiou, ele não cuidou da vida econômica dele. Aí o cara, mas eu fui lá, quebrei a perna, agora perdi a perna. Mas por quê? Você não sabia que lá tinha um buraco, sabia que podia quebrar? Sabia. E por que foi? Então, meus irmãos, nós temos que procurar as causas. A hora que nós formos conhecer as causas, aí nós vamos ver que nós somos, às vezes, culpados por essas coisas todas. Nós somos culpados pelos nossos infortúnios. Aí nós começamos a aceitá-los com um pouco mais de resignação, com um pouco mais de paciência. Não culpamos tanto Deus. Nós começamos a culpar nós mesmos. E essa volta, essa verificação é o que nós precisamos fazer, o nosso exame de consciência e parar de culpar. É fácil culpar os outros, é fácil, é ótimo, só que culpar a gente é muito mais difícil. O único meio de desviarmos do caminho que nos levaria à felicidade é viver nossa vida em estrita aderência às leis de Deus. Então, o único meio de desviar o nosso caminho para a infelicidade é viver na estrita aderência à lei de Deus. Nós temos que observar a lei de Deus, o Evangelho de Jesus, que é a novidade, a boa nova. Evangelho significa boa nova. Então é isso que nós temos que observar. A partir do momento que nós observarmos melhor as leis de Deus, nós vamos desviar dos caminhos tortuosos, nós vamos desviar desses problemas indesejáveis do nosso dia a dia. E assim fazendo, estaremos colocando em nossa bagagem espiritual os bens necessários para uma viagem pela eternidade, repleta de alegria e júbilo. Então, meus irmãos, essa é a grande jogada: cuidar das nossas ações, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos acima de tudo, porque às vezes nós queremos muito mais do que podemos e nos atropelamos no nosso dia a dia e somos eternamente infelizes aqui, porque nós não sabemos querer, nós não sabemos administrar a nossa vida. Porque se nós soubermos administrar a nossa vida material, a nossa vida espiritual será um pouquinho melhor. Nós temos que estar de olho no que está acontecendo em volta de nós temos pessoas muito necessitadas e que não dependem de bens materiais. Ele depende às vezes de um carinho, ele depende de atenção, ele depende às vezes de um ombro amigo para derramar uma lágrimazinha, como tem acontecido todos os dias, a gente vê isso. Elas falam, mas o cara é tão rico e tão infeliz. Meus irmãos, riqueza não é sinônimo de felicidade. Sinônimo de felicidade, meus irmãos, é paz na consciência tranquila. Isso é paz. Nós conheço gente que vive num barraco e vive feliz. Se você for falar, ele não quer trocar a vida dele, é muito feliz. E outros que tem muito. Tinha Dourado, um menino lá, tinha 20 e poucos anos, o pai tinha tudo o que queria, e ele, se quisesse um avião, tinha, o pai tinha, e ele pilotava o avião do pai, só que a vida dele não tinha mais sentido. Se ele quisesse, assim, tipo, comprar uma fazenda, tem a fazenda, comprar um avião, mas só que as pessoas, o material não preenche esse espaço. Ele sentiu que dentro dele faltava alguma coisa, faltava essa proximidade com Deus, faltava valorizar um pouco mais o lado espiritual dele. Então, às vezes as coisas materiais não são importantes, ou não são tão importantes. Nós temos que dar às coisas materiais uma importância relativa e nunca uma importância absoluta. Nós estamos aqui na Terra para aprender a amar incondicionalmente os nossos irmãos, independente da religião seja ele. Por isso, eu quero dizer aos irmãos que tenhamos muito cuidado. É o que Deus espera de nós, foi para isso que nos criou, para chegarmos na angelitude e quando chegarmos lá, não termos vergonha de falar que a nossa mala está pesada demais, porque nós vamos colocar na nossa mala aquilo que nós quisermos. Era isso que eu queria falar para os irmãos, é isso que eu espero ter, não só que os irmãos façam, mas que eu também tente fazer, porque eu venho aqui para aprender assim como os irmãos, e eu espero que tenhamos juntos conseguido, pelo menos amanhã, um fiozinho de luz diante disso aqui. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine.
Eu quero apenas fazer um convite aos irmãos, que na segunda-feira, às 21 horas, está passando aqui na Cacique, também, das 21 horas, não é 21, das 21 às 22. Começa às 21, pode acabar às 21h30, 21h40 ou 22 no máximo, tá certo? Não é uma hora fechada. Tá? O assunto deu para acabar em 40 minutos, acabou, parece 40 minutos. Se for a 1 hora, vai só chegar 1 hora. A nossa amiga Dete é assistente de estúdio, tá lá. O Josias de vez em quando vem, mas ele foge muito, mas a Dete é firme. Por quê? Porque a Dete tem uma energia muito boa. Eu, como não sou locutor de jeito nenhum, não sou um Daniel na vida, né? Aí eu acabo dependendo da energia dela para ficar por ali ajudando. Certo? Então, na segunda-feira nós vamos falar sobre o tema revendo os sentimentos. Na outra segunda-feira, possivelmente nós vamos falar morte, temê-la por aqui, porque a gente tem muito medo da morte. Eu quero tentar passar para os irmãos, para os nossos ouvintes, que a morte, não vou passar a morte uma coisa bonitinha assim, uma cor de rosa, com as florzinhas, não é isso. Eu vou passar de maneira que a gente tente pelo menos não ter medo da morte, e sim preparar para a morte. Essa é a intenção do programa, tá certo? Então isso acontece nas segundas-feiras, sempre nós vamos ter um tempo. O dia que eu não tiver, a gente vai pôr uma gravação lá de algum palestrante muito melhor que eu, com certeza, porque eu estou aprendendo e já tenho uns cabos experimentados aí, mas quando eu estou eles não falam, eles só falam quando eu não estou. Então eles ficam até torcendo para eu viajar, para eles ficarem falando, a minha gravação vai agora, não vai, estou lá, né? Então eu quero pedir que vocês tenham paciência, o importante não é quem está falando, é o que está sendo falado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.